Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área para mais uma aula e hoje a gente vai começar aí o estudo da respiração celular, da respiração aeróbia, pessoal. Assunto aí que, é a pedra no sapato de muita gente, mas a gente vai desmistificar isso aí, vamos ver com bastante calma, vamos ver aí bem fragmentado, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser. E hoje vai ser apenas a primeira aula, onde a gente vai dar uma introdução, um panorama geral e vamos falar aí da primeira etapa de forma mais específica, que é a glicólise, pessoal. Então, antes de mais nada, quando a gente pensa em respiração celular, a própria palavra respiração, ela de fato já está relacionada a um processo celular. O que nós vemos como respiração pulmonar, inspiração, expiração, na verdade é uma ventilação pulmonar ou aeração. O processo de respiração, de fato, é o processo de respiração celular. Inclusive, vou deixar aqui para vocês a melhor definição que vocês podem ter aí de respiração: transformação de energia potencial em energia cinética. Isso mesmo, transformação de energia potencial em cinética. A energia potencial, a energia contida lá nos alimentos, lá nas macromoléculas, como por exemplo aí na glicose. E essa energia, na verdade, que está lá, por exemplo, na molécula de glicose, ela é extraída, utilizada lá para a formação do ATP. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco do ATP. E essa energia, quando o ATP é quebrado, é transformada em energia cinética para que nós possamos realizar todos os processos do nosso corpo, do nosso organismo, que demandam energia. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente tem a reação do processo, tá? Ela não está balanceada, pessoal, ok? Mas a ideia aqui não é a gente falar da química, da parte química, apesar de que a gente vai dar uns pitacos aí, mas não é que eu esqueci nem nada não, é só para mostrar a reação mesmo, e eu tenho ciência que ela não está balanceada. Então, a gente parte aqui da glicose, C6H12O6, mais oxigênio, resultando em gás carbônico, CO2 e água. Então vamos lá. Primeira coisa, a glicose. Nós temos aí energia lá na ligação entre os átomos de carbono da glicose e essa energia ela é extraída enquanto a molécula de glicose ela vai sendo aí oxidada. E aí, pessoal, quando nós falamos o termo oxidação, cuidado, tenham em mente que oxidação de fato é perda de elétrons, no caso aqui perda de elétrons e hidrogênio. Tá? Não necessariamente a gente vai ter o oxigênio aí envolvido num processo no que diz respeito à definição de oxidação. Oxidação, perda de elétrons. A glicose ela perde elétrons e hidrogênios nesse processo enquanto ela vai sendo oxidada. Qual é o objetivo disso? Vai perder elétrons, vai perder hidrogênios e eles vão ser direcionados para a produção de ATP em maior escala, que ocorre no final do processo, apesar do que nós temos aí produção de ATP em todas as etapas da respiração celular. E por falar no ATP, que é a nossa molécula energética, né? Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. E a energia, ela fica armazenada especificamente em uma região da molécula de ATP, que já já eu vou mostrar para vocês. Além disso, nós temos aí esses elétrons e hidrogênios que são extraídos da glicose e precisam chegar até algum lugar para que o ATP ele seja formado. Ou seja, esses elétrons e hidrogênios eles precisam ser transportados. E eles vão ser transportados por moléculas transportadoras que são o NAD e o FAD. Okay? Então eles funcionam, imagina o seguinte, né, como uma transportadora. Você pega lá, o caminhão é o NAD e o FAD. O caminhão abre lá aquelas portas lá traseiras dele, você sai jogando aí os pacotes dentro do caminhão, que seriam o NAD e o FAD, carregando aí os elétrons e os hidrogênios. Tudo bem? Além disso, nós temos a formação de gás carbônico e água. E aí eu já vou deixar uma observaçãozinha aqui. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, no caso na aula de ciclo de Krebs, mas o oxigênio
que nós inspiramos é esse oxigênio aqui, que ele vai cair na corrente sanguínea, vai chegar lá nas células, vai entrar na célula, vai entrar na mitocôndria para participar do processo de respiração celular. Contudo, esse oxigênio aqui, ele não se converte em gás carbônico. Ele não se converte em gás carbônico. No final das contas, o oxigênio ele vai ser usado para a formação da molécula de água. Então a gente vai ver isso mais para frente, quando chegar lá na última aula do processo de respiração aeróbica, mas já tenham isso em mente. O oxigênio que está aqui nos reagentes, ele não se transforma em gás carbônico, ele é usado na formação da molécula de água. O gás carbônico é proveniente aí de outra situação que a gente vai ver no momento oportuno. Então, antes de passar, depois dessa breve introdução aí sobre o processo, antes de passar para a etapa da glicólise, vamos ver aí alguns componentes importantes que participam aí da respiração aeróbica. Primeiramente, pessoal, vamos entender aqui o que é um processo redox, né? Vamos lá. A gente tem aquela reação lá que eu mostrei para vocês, certo? E ela é uma reação quimicamente que nós chamamos de oxirredução. Oxirredução, ou seja, alguém oxida, alguém reduz. Estou usando como exemplo aqui um composto mais simples, o metano, CH4 mais O2, dando CO2 mais H2O e aqui mais a energia, que seria o ATP. Então, pessoal, vocês que são safos em química, vamos brincar aqui no NOx. Mais 1 vezes 4, mais 4 para dar 0 menos 4, então o NOx do carbono é menos 4. O oxigênio é uma substância simples, então vai ter NOx igual a 0. Beleza? Indo para os produtos aqui, o oxigênio geralmente é menos 2, vezes 2 menos 4, mais 4, aqui é só 1, então o carbono aqui é mais 4, e aqui a gente vai ter que o NOx do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio vai ser menos 2. Agora, repara o seguinte, o NOx do carbono, ele foi de menos 4 para mais 4. O NOx aumentou. Se o NOx aumentou, significa que oxidou. Lembra? Aumento do NOx significa perda de elétrons. Perdeu elétrons aqui, beleza? Oxidação. E de quem o CH4 está fazendo o papel aqui naquela reação que eu mostrei? Se a gente fosse comparar os componentes dessa reação com os componentes da outra reação que eu mostrei no outro slide, o CH4 estaria fazendo o papel da glicose, aí, o composto orgânico, beleza? E o oxigênio, por sua vez, ele está variando de 0 para menos 2. Ele ganhou elétrons, ganhou, no caso, 2 elétrons, então a carga dele foi de 0 para menos 2. Então, guarda essa informação que mais para frente vocês vão entender o porquê. Na última aula vocês vão entender porquê. O oxigênio, ele reduziu. E por que que ele reduziu? Porque o NOx dele foi de 0 para menos 2. Ele ganhou 2 elétrons. Guarda essa informação. O oxigênio ganhou 2 elétrons. Beleza? E aí nós temos que na respiração celular, a glicose, no caso aqui eu representei um exemplo mais simples, mas a glicose, que é o composto orgânico que participa ali, ela se oxida, logo é o agente redutor. Lembra, quem oxida é a espécie que contém, é o agente redutor no caso, é a substância que contém o elemento que sofre a oxidação, ok? Então vamos lá, a glicose ela se oxida, ela é o agente redutor, e o oxigênio é quem sofre redução, logo é o agente oxidante. Não vamos entrar nesses méritos aí da parte da química, mas só para vocês terem um panorama aí geral que nós estamos diante de um processo redox, uma reação de oxirredução. Então esse era o primeiro aspecto que eu queria mostrar para vocês de importante, né, dentre os elementos que vão ser importantes aí do processo. E agora a gente vai falar um pouquinho da molécula de ATP. Trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Então vamos lá. O ATP, que é a nossa molécula energética, a nossa moeda energética, né, como nós costumamos dizer, é formado por 3 componentes. Adenina, base nitrogenada adenina, ribose, que é um carboidrato, é uma pentose, um monossacarídeo de 5 carbonos, e 3 fosfatos. Adenina, ribose e 3 fosfatos. Ou seja, pessoal,
É isso mesmo que vocês podem estar pensando aí. O ATP, ele é um nucleotídeo. E tal qual o ATP, existem outras moléculas, como GTP, que tem a guanina no lugar da adenina, e com as outras bases também, seria TTP, UTP e por aí vai. Então, o ATP, ele é um nucleotídeo formado por adenina, que é a base nitrogenada, a ribose, que é o mesmo açúcar que o RNA possui, e 3 grupamentos fosfato, ok? 3 radicais fosfato. E a energia da molécula de ATP, ela está armazenada exatamente aqui, ó, entre a segunda e o terceiro fosfato, ou melhor dizendo, entre o segundo radical fosfato e o terceiro radical fosfato, ou seja, nessa ligaçãozinha aqui é onde está a energia. E quando nós utilizamos essa energia que está lá no ATP, justamente é quando a molécula de ATP ela é quebrada em ADP mais fosfato inorgânico. A gente tem a molécula de ATP com 3 fosfatos. Quando nós utilizamos a energia na forma de ATP, nós temos a quebra da ligação entre o segundo e o terceiro fosfato, que é onde está armazenada a energia, e aí nós usamos essa energia e damos origem ao quê? A um fosfato inorgânico e mais a molécula de ADP, beleza? Então tá aí, pessoal, a molécula de ATP. Além do ATP, muito importante também é a molécula de glicose, que é aí um monossacarídeo de 6 carbonos. Lembrando que esses monossacarídeos têm fórmula geral CH2ON ou ainda CnH2nON. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Existe aí energia nas ligações entre os carbonos, que como eu falei com vocês, essa energia, ao passo que a glicose vai sendo oxidada, ela vai sendo aí pega e vai ser utilizada lá na formação do ATP. E aqui, como vocês podem ver, pessoal, nós temos a forma linear da molécula e a forma cíclica. Alguma das duas é errada? Não. Porém, a gente diz que a mais correta é a forma cíclica, porque muitos açúcares, incluindo a glicose, quando em solução, eles estão na forma cíclica. Então, por isso, isso aqui definitivamente não está errado, mas o mais certo seria a gente considerar aí a forma cíclica. E aqui, como já falei com vocês, essas ligações são quebradas e a energia contida nelas vai ser utilizada, vai ser transferida lá para a molécula de ATP e lá vai ficar armazenada na ligação entre o segundo grupamento fosfato com o terceiro grupamento fosfato. Fora isso, pessoal, nós temos também os aceptores NAD e FAD, que são aí coenzimas, que são também chamados de desidrogenases. Por que desidrogenase? Desidrogenase é uma enzima que retira hidrogênio, né? Então, eles são aí aceptores, eles capturam elétrons e capturam hidrogênios da molécula de glicose e vão levar lá para a formação de ATP. Então, nós temos o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é um derivado da vitamina B3, e nós temos o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, que é um derivado da vitamina B2. Então, a gente às vezes escuta falar muito de NAD, FAD e tudo mais, mas de onde vem isso? Olha, puf! Olha, surgiu do nada um NAD, surgiu do nada um FAD. Não, são derivados aí de vitaminas do complexo B. E nós podemos encontrá-los de duas formas. Na forma de NAD+, e FAD+, mais carga positiva. Carga positiva está carente de elétron, é a forma oxidada. Ou na forma de NADH e FADH2, que são as formas reduzidas, ou seja, já capturou elétron, já capturou hidrogênio, então está na forma reduzida. O NADH, pessoal, vocês podem ver também em alguns materiais, como NADH2, ou ainda como NADH mais H+. Porém, o mais comum, sobretudo para ensino médio, é a gente ver NADH. E o FADH2 a gente vê como FADH2 mesmo, basicamente. Agora, só para chamar a atenção de vocês, galera, dá uma olhadinha para essas figuras aqui, beleza? O NAD oxidado
e o NAD reduzido. Olha que coisa bonita, gente. É um processo de fato bonito. Olha como é que a gente consegue observar o processo de oxidação, no sentido de que oxidação é perda de elétrons e redução é ganho de elétrons, galera. Olha o NAD oxidado, NAD+. Olha aqui essa carguinha positiva aqui, carente de elétrons. Agora, olha na forma reduzida. Olha aqui, onde estava mais, agora eu tenho, galera. O que eu tenho aqui? Ó, vou até puxar uma setinha para vocês. Eu tenho um par de elétrons. Então, veja, a estrutura do NAD na forma oxidada, com essa carga positiva aqui em cima do nitrogênio, e a forma reduzida após capturar aí os elétrons, né? Então aqui a gente tem, onde tinha uma carga positiva, a gente tem um par de elétrons agora, forma oxidada NAD+, forma reduzida NADH, também com um par de elétrons aqui, justamente onde estava a carência. Então, estão aí os aceptores NAD e FAD, e guarda também uma informação importante, eles são aceptores intermediários de elétrons. O aceptor final, a gente vai saber quem é lá para o final da respiração, mas eles são aceptores intermediários de elétrons. Então, dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada agora no panorama geral da respiração, beleza? Primeiramente, quando a gente fala em respiração celular aeróbica ou aeróbia, nós pensamos muito em quem? Na mitocôndria, que é a organela onde ocorrem duas das três etapas. E a gente relaciona muito com a mitocôndria porque a primeira etapa, que é a glicólise, ela é comum tanto para os processos aí de respiração, como por exemplo para a fermentação lática, para a fermentação alcoólica, que são processos anaeróbicos. Então, mitocôndria a gente caracteriza muito com relação à respiração celular. E em relação às etapas do processo, são três. Glicólise, que ocorre no citosol, ocorre no citoplasma. Ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, que compõem aí a membrana interna da mitocôndria. Então aqui a gente tem uma mitocôndria, tá? A gente tem aqui uma mitocôndria. Então vejam, a mitocôndria ela tem uma membrana externa, ela tem a matriz mitocondrial, aqui onde eu estou passando a pontinha aqui da caneta, que é onde ocorre o ciclo de Krebs, e a membrana interna aqui com as cristas mitocondriais, que é onde acontece a cadeia respiratória. Se vocês repararem, a membrana interna da mitocôndria, que é onde ocorre a terceira etapa, é cheia de dobrinha, né? E por que ela tem essas dobrinhas? Sabe por quê? Se cair na tua prova um dia, para aumentar a superfície para a ocorrência de reações químicas. Então é interessante que ela tenha essas dobras, porque essas dobras vão aumentar ali a superfície para a ocorrência das reações químicas do processo de cadeia respiratória, pessoal. Então tá aí a mitocôndria, as três etapas da respiração. Isso aqui tem que estar muito claro aonde ocorre cada uma delas, beleza? E a ordem das etapas. Então, a primeira etapa é a glicólise, ocorre lá no citosol. Segunda etapa, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. E a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, ocorre nas cristas mitocondriais. Então, nós temos aqui a glicose. A glicose, ela passa pela glicólise, que é a quebra da glicose, e ela vai sendo quebrada, vai sofrendo uma série de processos até originar o piruvato ou ácido pirúvico. Isso aqui está no citosol, e aqui nós já temos a produção de um pouco de ATP através da fosforilação a nível ou em nível de substrato. O que significa ser fosforilação em nível de substrato? Significa que uma molécula lá da via, ela simplesmente teve um fosfato transferido para ela, né? Um fosfato, transferido dela pro ATP ou do ATP para ela. Aí depende, mas vamos lá. Fosforilação em nível de substrato para a produção do ATP. É a transferência de um fosfato de uma molécula que está lá na via glicolítica pro ADP, formando ATP. Beleza? Então, fosforilação em nível de substrato.
pegou uma molécula que está fosforilada lá da via glicolítica, transferiu esse fosfato para o ADP, formou ATP. Então esse piruvato ele entra na mitocôndria, ele sofre aí, passa por alguns processos ainda, e posteriormente o acetil, do acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs. Nós temos aí a formação de NAD, temos a formação de NADH, perdão, de FADH2, tanto no ciclo de Krebs como na glicólise, e temos aqui também fosforilação em nível de substrato, formando um pouquinho de ATP. Todos esses NADHs e FADH2 que foram produzidos tanto no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, como os NADHs que foram produzidos na glicólise, são aí, em um último momento, eles acabam aí transferindo seus elétrons e hidrogênios lá para a última etapa que ocorre nas cristas mitocondriais, que é a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, onde nós vamos ter a formação do ATP em maior escala. Então tá aí uma visão bem geral do processo, que já daria até para vocês matarem algumas questões. E para terminar essa aula, nós vamos ver a primeira etapa das três, que é a glicólise. Então, como já falei para vocês, pessoal, glicólise. Glico, lembra... Opa, vou até apagar aqui para ficar mais bonitinho. Glico, lembra o quê? Lembra glicose. Lise é a quebra. Então, glicólise é a quebra da molécula de glicose. Tudo bem? É um processo bem complexo, mas para o ensino médio, até para uma prova mais específica de vestibular, não precisa, né, saber muita coisa sobre isso não. Eu vou passar para vocês aqui tudo o que precisa saber. Então vamos lá, primeira coisa. A glicólise, ela consiste numa via onde nós temos 10 reações envolvendo aí 10 enzimas, cada reação com sua enzima. Porém, nós temos aí duas grandes fases. Uma fase que é uma fase de investimento, onde se gasta inclusive ATP, e depois uma fase de pagamento, onde tem uma compensação disso e onde nós produzimos inclusive mais ATP do que foi gasto na primeira grande fase. Fato é que nós saímos aqui, partimos da molécula de glicose e vamos até duas moléculas de piruvato. Então a glicose, né, ela passa por uma série de reações. Então nós temos a quebra da glicose e o produto final são duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Piruvato na forma ionizada, ácido pirúvico na forma não ionizada. Mas para ensino médio a gente não precisa ficar fazendo essa distinção, galera. Então olha só, o que nós temos de importante aqui? Partiu da glicose, chegou em duas moléculas de piruvato. Então nós partimos de uma molécula com 6 carbonos e formamos duas moléculas de 3 carbonos. Fórmula molecular da glicose: C6H12O6. Fórmula molecular do piruvato, ou do ácido pirúvico: C3H4O3. Então, partimos uma molécula de 6 carbonos em duas moléculas de 3 carbonos, né? C6, eu formei duas dessa aqui, 2 vezes 3, 6, fechou. Oxigênio, eu tenho 6, 2 vezes 3, 6, fechou também aqui. Hidrogênio, eu tenho 12, 2 vezes 4, opa, 2 vezes 4 são 8, mas a molécula de glicose tem 12 hidrogênios. Juntando as duas moléculas de piruvato são só 8. Para onde foram esses 4 hidrogênios? E aí é que tá. Lembra que nós temos ali transportadores de elétrons, o NAD e o FAD. Aqui na glicólise, nós temos a formação de duas moléculas de NADH a partir de duas moléculas de NAD+. E o que o NAD+ ele faz? Ele captura hidrogênios e elétrons. Ou seja, 4 vezes 2, 8.
esses 4 hidrogênios que teoricamente estão faltando aí, eles foram capturados. 2 por um NAD e 2 pelo outro NAD+, formando as duas moléculas de NADH. Ou seja, cada molécula de NAD+, captura 2 hidrogênios e um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Vou repetir. Saímos da glicose, formamos 2 moléculas de piruvato ao final da via. Glicose C6H12O6, piruvato C3H4O3. Sendo que quando nós vamos fazer a contabilidade, 2 de piruvato vezes 4 hidrogênios dão 8 hidrogênios. Para 12, faltariam 4. Aonde estão esses 4 hidrogênios? Foram capturados por 2 moléculas de NAD+. Cada molécula de NAD+, captura 2 hidrogênios e 2 elétrons, ou seja, um par de elétrons. Além disso, ao longo de toda essa via aqui, nós temos a formação de 4 ATPs, porém, 2 ATPs são consumidos. Então, se eu formo 4 e consumo 2, eu tenho um saldo final de 2 ATPs. E tudo isso aqui é por molécula de glicose, beleza? Ou seja, para cada uma molécula de glicose, eu formo 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, eu formo 2 moléculas de NADH e eu formo 4 ATPs, porém consumo 2 ATPs, fico com 2 ATPs de saldo. Então, saldo da glicose, 2 ATPs por molécula de glicose e 2 NADHs, tá? Isso aqui por molécula de glicose. Beleza? Essas reações todas complexas, pessoal, vocês não precisam saber, não precisam decorar, nem esquenta a cabeça. Só vou dar uma informação aqui que é muito importante, que é interessante, porque de repente ele pode te cobrar isso dentro de um contexto, ele pode colocar lá a via e pedir alguma coisa para você e tudo mais, então é bom vocês saberem. Se nós pegarmos todos os intermediários da via que estão entre a glicose e o piruvato, vocês vão ver que tem fosfato. Ou seja, a glicose, logo que ela entra na célula, ela passa aí pela primeira reação da glicose e ela é fosforilada. Depois ela é fosforilada de novo e tal, mas vamos lá. Por que é importante fosforilar a glicose? Veja, a glicose está entrando na célula. Vai começar a ficar mais concentrado dentro da célula, vai ter mais glicose dentro da célula, beleza. Já pensou se a glicose começasse a sair da célula? Não seria bom, a gente precisa da glicose, né, para extrair a energia da molécula dela lá para formar ATP. Então ela não pode sair da célula. Ou seja, a glicose ela é fosforilada para ficar presa dentro da célula, para não sair da célula. E por que essa fosforilação mantém a glicose dentro da célula? 2 motivos. Primeiro, radical fosfato tem carga negativa. Então, essa carga negativa dificultaria e muito passar pela bicamada lipídica, né? A gente tem lá as caudas apolares, hidrofóbicas da dupla camada de fosfolipídios. E, além disso, em geral, a membrana das células não possui transportador para açúcar fosforilado. Membrana da célula, em geral, não possui transportador para açúcar fosforilado. Então, pessoal, a glicólise está aí. Vamos fazer uma última recapitulação aqui. Eu vou até apagar isso daqui para não confundir vocês, para não ficar muito bagunçado. Vamos fazer só uma última recapitulaçãozinha aqui para afirmar bem e para a gente encerrar a aula, galera. Glicólise, quebra da molécula de glicose. Ela é a etapa anaeróbica da respiração. Anaeróbica da respiração. Por quê? Independente da presença de oxigênio ou não, ela vai acontecer. Então não depende de oxigênio. A gente partiu da glicose, ocorreram lá todas as reações que tinham que acontecer e a partir de uma molécula de glicose, nós formamos 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico.
Nesse meio do caminho, nós tivemos a formação de 2 moléculas de NADH, a formação de 4 ATPs, porém 2 foram consumidos, logo sobram 2 ATPs, ou seja, o saldo da glicólise é, por molécula de glicose, 2 ATPs e 2 NADHs. Além disso, uma última observação importante é a seguinte: a glicose ela é apenas parcialmente oxidada na glicólise. Então, cuidado, tem pegadinha de prova que diz que a glicólise oxida a glicose, ponto. Não. A glicólise oxida parcialmente a glicose. Então, uma parte do que sobrou aí da molécula de glicose, digamos assim, vai ser oxidada, vai terminar de ser oxidada um pouco mais para frente. Então, se cair na prova de vocês aí que na glicólise ocorre a oxidação parcial da glicose, verdadeiro. Se cair também que é a etapa anaeróbica da respiração celular aeróbica, verdadeiro. Aqui não depende de oxigênio, então tá aí a glicólise. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula aí, foi só a parte de introdução à respiração celular aeróbica e a glicólise, que é a primeira das 3 etapas. Na próxima aula a gente vai ver aí o ciclo de Krebs e numa terceira aula sobre respiração celular, a cadeia respiratória. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seu comentário. Deixa também aí a sugestão de aula. Você está precisando de uma videoaula de quê para ajudar no seu estudo? Deixa aí que com certeza, aí, na medida do possível, vou estar atendendo vocês. E também não deixem de me seguir aí nas redes sociais, Instagram, @biouniverso1. Me manda lá sua dúvida, vamos trocar uma ideia. E é isso. Um forte abraço e até a próxima.